Vamos supor que você tivesse emitido dívida, você tivesse endividado para fazer o troço estar certo. Você entrar numa situação muito complicada de como é que nós vamos pagar essa conta. Com o governo é a mesma coisa. Quando você dá um passo maior que a perna, se as coisas não funcionarem, você entra num patamar muito ruim. Se as coisas derem certo, você consegue pagar a conta e ainda sobra dinheiro. Que é justamente o que pode ser que aconteça. Sobre a respeito do FED, eu queria que você explicasse, né, o que é o FED e perspectivas do novo governo. O que você acha que pode vir nos próximos meses? Se esse cenário não se agravar, a gente espera que não, dessa quebradeira que pode vir. Perfeito. O que você acha que pode acontecer? Você diz até do governo brasileiro ou o americano já é um governo velho? O governo antigo. Mas o novo governo brasileiro, né, com o que pode acontecer aqui com esse respingo do que a gente não sabe até onde vai o negócio ali, né? Excelente. O FED, ele é o Federal Reserve. Ele é uma espécie de banco central dos Estados Unidos. É eles que decidem sobre a política monetária nacional, sobre vamos imprimir dinheiro, não vamos imprimir dinheiro, quanto que vai ser a taxa de juros. Então ele faz o trabalho que faz o nosso Banco Central por aqui. Eles que tomam essas decisões. Nos Estados Unidos, o Powell... É difícil você criticar o trabalho de quem é muito bom. Mas eu acho que em alguns pontos eles acabaram se equivocando. Em que sentido? Primeiro, de falar que não teria inflação. Eles utilizavam muito um termo. Eles falavam assim, não, essa inflação ela é transitória. Uma coisa que não iria pegar. Eu acho que um preço, quando ele sobe, ele não desce mais. E não tem como você imprimir dinheiro e falar que não vai ter inflação. Isso pra mim é inconcebível trabalhando no mercado. Então é que eu vi esse tipo de discurso e eu falo, é que nem você falar que isso não vai ser repassado pro contribuinte. O governo não produz nada. Vai repassar pra quem? Vai tirar da onde? Vai tirar da onde? Sabe quando a história não fecha? Assim, parece que estão conversando com criança, inventando uma historinha pra acalmar, sabe? Na volta a gente compra. Sabe? Mas não tem pra onde repassar, sabe? Mas sabe como é o lance também? É assim, para as pessoas entenderem. A gente aprende na escola que o dinheiro geralmente ele tem um atrelamento. Falavam que era ao ouro, pelo menos os dólares, até um determinado ano era atrelado ao ouro. No Brasil era atrelado a ouro e dólares. Ainda existe esse lastro financeiro e coisa ou não? Não existe mais, né? Chegou um determinado ponto ali. O dólar ele começou a comandar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eles emprestaram dinheiro para muita gente, eles estavam muito bem estruturados. Era uma potência e não estava ali na linha de fogo, porque ele tinha uma barreira que era justamente ali o nosso Oceano Atlântico, então era muito difícil de chegar lá. O que eles conseguiram fazer era participar dessa guerra como aliados, ali fornecendo exército, fornecendo armamentos, mas com pouca chance ali de ser atacado, né? O que era mais complicado era justamente o Japão. Tanto é que a gente tem a situação ali do Pearl Harbor ali que aconteceu e depois com uma das nossas bombas atômicas a situação acabou se tranquilizando ali porque o Japão se rendeu. Se rendeu. Exatamente. Né? Então nessa situação ali dos Estados Unidos... Desculpa, até me perdi na tua pergunta específica. Não, o dos Estados Unidos, a gente até comentou que a atitude que eles tomaram foi, nós vamos ajudar, dizendo que não é dinheiro do contribuinte, mas na verdade é. Perfeito. Né? E aí a segunda pergunta é o seguinte, a perspectiva no Brasil, diante do que está acontecendo, o que você acha que pode vir por aí? O que você acha que o governo pretende fazer pelas notícias recentes? Nosso governo ele é um governo com características expansionistas. Né? O que seria isso? É um governo que ele tem uma tendência a gastar mais para gerar desenvolvimento. Então, nessa linha, eu vejo dois cenários. Um cenário que eu torço muito para acontecer e um outro cenário que é bem complicado. Qual que é o cenário bem complicado primeiro? Vamos começar pela parte ruim e a gente finaliza com a parte boa, que eu acho que é mais legal. Vamos lá. A parte do cenário bem complicado é você gastar demais e não conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, vou te dar um exemplo até pessoal. Você tem investido muito ali na tua parte profissional do digital, na tua parte profissional do podcast, e as coisas deram muito certo. Se não tivessem dado, vamos supor que você tivesse emitido dívida, você tivesse endividado para fazer o troço estar certo. Você entrar numa situação muito complicada de como é que nós vamos pagar essa conta. Com o governo é a mesma coisa. Quando você dá um passo maior que a perna, se as coisas não funcionarem, você entra num patamar muito ruim. Se as coisas derem certo, você consegue pagar a conta e ainda sobra dinheiro. Que é justamente o que pode ser que aconteça. No primeiro governo Lula foi o que aconteceu. Por quê? Alguns falam que foi por mérito do Lula, outros falam que foi por causa de um boom das commodities. Então todo mundo que produz commodities vai ganhar dinheiro. Eu acho que pode ser um mix dos dois. O Lula tem suas características positivas também. Acho que não adianta a gente falar assim, não, essa pessoa é completamente ruim, ou o outro é completamente bom. Não, tem parte do mérito, mas aconteceu realmente um boom das commodities que favoreceu muito.